Olha aí, né, pessoal? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva caminha um pouco mais na direção de ferrar com a vida do trabalhador, ferrar com a vida do empregador e melhorar bastante a situação dos sindicatos, dar mais moral para esses pelegos. O que o Lula fez agora foi proibir um acordo direto do comércio em relação ao trabalho nos domingos e nos feriados também, algo que havia sido feito inicialmente lá, começou com Michel Temer, depois foi uma coisa concretizada no governo Bolsonaro, que estava sendo muito bem adotado aí por praticamente todo mundo no Brasil, as empresas de forma geral do comércio, e agora o Lula volta atrás nessa situação, publica aí, por meio do seu Ministério do Trabalho, é claro aí, uma portaria mudando essa regra, colocando mais poder nas mãos do sindicato e, é claro, tirando um pouco mais da liberdade trabalhista aqui no Brasil. Uma grande lástima, o pessoal dos supermercados já está reclamando dessa medida aí, enquanto que os sindicatos comemoram a mudança dessa regra. Só por aí nós já podemos saber quem está certo e quem está errado nessa história aí, né? Então vamos dar uma olhada nesse caso, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então a situação é a seguinte, lá durante o governo Bolsonaro, em 2021, foi assinada uma portaria de número 671, dando uma permissão permanente para que as empresas negociassem diretamente com os funcionários, as empresas do comércio, né, a abertura dos estabelecimentos ali comerciais e a obrigatoriedade, por óbvio, de trabalhar nos domingos e feriados, sem prejuízo monetário para o funcionário. É claro, isso aí teria algum tipo de compensação posterior ou de pagamento aí para essa situação, né? Então, qual que é o grande ponto? A legislação trabalhista brasileira, né, esse engodo getulista que nós temos que lidar aí, principalmente para quem tem carteira assinada, mas para outros grupos também, né, o pessoal seletista, mas o que a legislação trabalhista brasileira preceitua? Que todos os trabalhadores têm direito a uma folga semanal, preferencialmente no domingo, né? Então a coisa foi estabelecida assim, preferencialmente no domingo, sendo que, por que existe essa certa e, digamos, liberdade para se escolher o dia de folga? Porque existem algumas atividades econômicas que não podem parar de trabalhar, né? Imagina só hospitais fechados no domingo, polícia parando de funcionar no domingo, né? E aí você estabelece algumas outras coisas, por exemplo, é bom o funcionário ter folga no domingo para ele poder descansar, sair com a família no domingo e tudo mais. Beleza, eu quero sair com a minha família para ir no restaurante. Como que eu vou se o restaurante está fechado porque está todo mundo de folga? Ah não, o restaurante pode funcionar então. Ah, mas preciso do posto de gasolina também. Então foram criadas aí uma série de exceções a essa regra com atividades consideradas fundamentais, com um funcionamento fundamental no domingo e nos feriados que estariam autorizadas a funcionar nesses dias. E o comércio não estava dentro dessas atividades aí, né? Só que lá desde a época do Michel Temer a gente teve a reforma trabalhista, né, que mudou algumas coisas, inclusive na relação entre os trabalhadores e as empresas diretamente, tirando um pouco o protagonismo dos sindicatos na questão de tomada de decisão em alguns assuntos. Os sindicalistas ficaram muito bravinhos por conta dessa história aí. Então, no governo Bolsonaro, em 2021, houve aí um aumento dessas permissões, dessas exceções para o trabalho no domingo, inclusive em empresas comerciais. Então, de forma generalizada, isso foi estabelecido, foi adotado pelas empresas do comércio varejista, também o pessoal chamado atacarejo, né? Então, isso acabou se tornando uma coisa comum, muito bem adotada e se estabilizou aí nesses 2 anos de vigência dessa situação, dessas novas possibilidades. Agora, isso aqui foi feito no dia 14 de novembro, ontem, estou gravando isso aqui no feriado, dia 15 de novembro, o governo federal, por meio do seu Ministério do Trabalho aqui, né, o senhor Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, o governo Lula, então, publicou uma portaria no Diário Oficial, mudando essa situação. Tem aqui, então, a portaria aqui feita pelo pessoal
do Ministério do Trabalho e Emprego aqui, né? Então, são revogados alguns itens dessa portaria 671, lá de 8 de novembro de 2021. Veja que é praticamente 2 anos da assinatura daquela portaria lá, então, né? Então, tem algumas modificações aqui com a seguinte situação, né? Que as seguintes atividades que estão listadas aqui, veja que é um monte de comércio aqui, comércio em geral, comércio varejista, comércio em hotéis, varejista de peixe e vários outros itens aqui, né? Até revendedor de trator. Olha só, nem sei se esse pessoal trabalhava domingo, né? Mas a verdade é o seguinte, né? O ponto aqui, de acordo com essa nova portaria, que só é permitido o trabalho no domingo e em feriados nesses casos aqui, se isso for previsto na convenção coletiva do sindicato, né? Então tá aqui, ó, é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho. Então, trata-se de um caso que tem que ser autorizado pelos sindicatos para poder acontecer, né? Então aqui o pessoal do Poder 360, que é onde eu estou olhando essa notícia, lista que nós temos aqui no Brasil quase 6 milhões de empresas do setor do comércio, incluindo o MEI, e as regras se aplicam para o MEI com funcionário também, não há distinção nesse caso aí, 27% do total de pessoas jurídicas deste país aqui, né? Então, o pessoal nem sabe, na verdade, se essa regra já vai se aplicar para o feriado de hoje, dia 15 de novembro, que é o dia seguinte à publicação dessa portaria, para você ver como esse pessoal é pancada da cabeça, né? Um feriado no dia seguinte, eles vão mudar essa história ao invés de esperar passar o feriado pelo menos, né? O feriado seguinte é apenas o do Natal, então realmente até nisso o governo Lula enfia os pés pelas mãos, né? O pessoal dos sindicatos aqui por meio da Associação Brasileira de Supermercados, aliás, o pessoal dos supermercados, eles criticaram através de uma nota aí, publicada hoje, no dia do feriado aí, essa decisão do Ministério do Trabalho e Previdência aí, dizendo o seguinte, né, que isso aí trata-se de um cerco à manutenção e criação de empregos, o que representa o maior desafio do século na geração de renda e valor para a sociedade brasileira em algo que vai dificultar aí o aumento, que vai significar o aumento nos custos de mão de obra e redução de oferta de empregos, né? Porque qual é o grande ponto aí nessa história? Porque grandes empresas, para um comércio pequeno, geralmente o empregador conversava com o funcionário para ele trabalhar no domingo, no feriado, compensar isso depois, né? Agora, grandes redes varejistas que têm uma quantidade enorme de funcionários, geralmente contratavam funcionários para cobrir esse período aí do domingo para conseguir estabilizar a carga horária. Agora, uma vez que não há essa possibilidade mais, a tendência é que eles dispensem os funcionários extras contratados para cobrir essa nova necessidade de uma carga horária. Esse pessoal vai rodar, vai perder emprego por conta dessa situação, dessa nova situação aí, né? Agora, os sindicalistas, por sua vez, comemoraram essa decisão aí, porque, de fato, isso aumenta o poder deles aí nessa situação toda com a base do trabalho, do comércio varejista e tudo mais, né? Então, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, a CNTC, afirmou que essa iniciativa foi resultado da articulação das entidades sindicais junto ao Ministro do Trabalho, né? E junto ao pessoal da pasta dele também, quanto à necessidade de reparar um erro histórico que começou no governo Michel Temer, quando foi desrespeitada a legislação que garantiu o direito dos trabalhadores do comércio de negociar as condições de trabalho em feriados, né? Então, você percebe aqui um grande problema, né? Que é a forma, a condição desse pessoal do sindicato, os sindicalistas, né? As grandes federações, as centrais sindicais e tudo mais. Esse pessoal, a facilidade que eles têm para negociar essas coisas com o governo Lula, né? A articulação dos sindicatos com o ministro do Trabalho. Cadê os empregadores? Cadê esse pessoal aqui da Abras participando desse debate, participando dessa discussão, colocando os pontos sobre a mesa, né? Realmente uma coisa assim impressionante. E aí o senhor Julimar Roberto, que é o parasita e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, né, o Contrax, disse que essa portaria fortalece bastante as convenções coletivas, que são o instrumento mais adequado para garantir os direitos e os benefícios dos trabalhadores no comércio, né? Uma grande besteira, uma grande bobagem. O que os sindicatos querem, na verdade, é ter mais poder, coisa que eles estão conseguindo bastante
Nesse governo Lula tem a questão do imposto sindical que voltou, tem um monte de decisões favoráveis aí do ponto de vista judicial à atividade desses sindicatos aí e tudo mais. Agora tem mais esse ponto em relação ao comércio, agora as empresas não vão poder determinar junto dos seus funcionários, deliberar ali com eles o funcionamento das atividades da empresa nos domingos e feriados, agora vão ter que depender do que os sindicatos decidirem lá na convenção coletiva, ou seja, tira-se a personalidade, a individualidade, a possibilidade de cada empresa estipular os seus horários, ver as suas necessidades junto ao seu público, ver aí as demandas dos seus funcionários. E aí trata-se todo mundo da mesma forma por meio de uma decisão sindical que é a convenção coletiva aí no final das contas, né? E aí, acredite ou não, tem gente no Congresso Nacional que está criticando isso, é algo difícil da gente ver, né? Mas o senhor Rogério Marinho, inclusive, que é do PL lá do Rio Grande do Norte, disse que vai propor uma legislação para tratar desse tema, tomara que isso seja feito mesmo e tomara que o STF não derrube isso aí em algum momento, caso venha a ser proposto e votado mesmo, né? Novamente, o governo Lula anda para trás no sentido das liberdades, principalmente das liberdades trabalhistas, e dá mais um aceno na direção dos sindicatos para prejuízo, né, de todos os trabalhadores brasileiros. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.